Alô, consultora! O que te impede de vender mais? Ah, tem mais concorrência, o preço dos produtos sobe, a gente tem um cliente cada vez mais sem dinheiro. Mas será que é isso mesmo? Porque se for, é um cenário igual para todas as consultoras. Então, vamos falar sobre procrastinação e foco. Eu sou Marcela Quiroga, uma especialista em venda direta, e nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho sobre as distrações que podem levar você a perder o foco e não crescer. Vamos lá? Importante dizer o que é procrastinação, que é o famoso empurrar com a barriga. Mas não é esse empurrar com a barriga que todo mundo fala, porque parece até que a gente é preguiçoso quando procrastina. E não é bem assim. A procrastinação é a perda de foco do que tem que ser feito. É como se você estivesse numa linha reta, chegando daqui até aqui, e algo no caminho fizesse você distrair e mudar de foco e ir para outro foco. E aí você não faz o que tem que ser feito. No caso das vendas, você não faz o que você programou fazer. E isso dá uma sensação muito ruim de, nossa, eu fiz tanta coisa, eu apaguei incêndio, mas eu não cresci. Dá até uma vontade de dar uma chibatada porque você fez a coisa errada. Nossa, eu fiz tanta coisa, eu tô exausta. E até joga a moral, a autoestima lá para baixo. Então o procrastinar não é o famoso empurrar com a barriga porque eu não quero fazer nada. De verdade, o procrastinar é não fazer o que tem que ser feito com prioridade, com atenção. E as distrações, que é o oposto do foco, elas acabam fazendo a gente perder energia e não chegar onde a gente quer. Então, o tema da procrastinação, ele é sério. Ele, inclusive, acomete muita gente. Não é pouca, não. E de qualquer classe social, de qualquer atividade. Então, falar, entender e ter mecanismos para diminuir essa distração é o objetivo desse vídeo. E aí eu queria comentar as duas formas de distração que a gente tem, que são as distrações internas e as distrações externas. E isso, como é que a gente lida com cada uma delas usando alguns mecanismos. E já que eu comentei que a distração é o oposto do foco, a gente vai então usar esses mecanismos para anular um pouquinho essas distrações e fazer a gente manter o foco e chegar lá. E comentando então, primeiro de tudo, as distrações externas. E a primeira delas não é segredo para você, que é o celular. Eu tenho certeza que o celular ajuda muito no seu dia a dia, ajuda muito no meu dia a dia, mas o celular é um grande objeto de distração porque ele mantém você conectada em tudo que é notificação, ligada, e ele manda em você nas prioridades e você acaba fazendo outras coisas que você não estava planejando. Perde o foco do que tinha que ser feito hoje, agora, para você chegar nos seus objetivos. Então, a primeira distração externa é o celular, e aí vão duas formas para você diminuir essa distração. A primeira é coloque o celular longe do alcance, longe de onde a sua mão consegue alcançar. Porque, inclusive, o nosso cérebro não quer gastar energia. E se você pensar que o celular está lá longe, você acaba falando, depois eu pego. Então, a primeira forma de lidar com a distração do celular é deixar ele longe do momento que você quer focar, da hora que você quer se dedicar a algo importante para o seu negócio, que pode ser o momento de responder o WhatsApp dos clientes, o momento de se concentrar para fazer alguma anotação, para estudar, fazer algum treinamento, participar de alguma videoconferência. Então, aproveite esse momento para focar, deixe o celular longe do alcance da mão e eu vou dar até uma dica. Coloque ele dentro da bolsa. Só para você ter uma ideia, a gente tem uma pesquisa que de cada 10 pessoas que dirigem com o celular próximo à mão, quando chega no farol, dão uma famosa olhadinha. E olha que perigo. E eu sei que isso é uma tentação e acaba virando um hábito. Então,
De preferência, coloque ele dentro da bolsa até para dirigir, para não ter a tentação de dar uma olhadinha. E inclusive, dizendo sobre essa famosa olhadinha, eu sou professora e até na sala de aula, nem a escola proíbe, nem eu, é um MBA, adultos, então a gente não proíbe o uso de celular, mas eu aviso. Tem estudos que comprovam, tudo é estudo, né? Que comprova que se você dá aquela famosa olhadinha no celular, só para responder uma mensagem que é importante, só para olhar uma informação, você demora alguns minutos para voltar onde você estava, para aterrissar de novo, porque você vai para Nárnia, né? E até você voltar e recuperar onde você estava, demora uns bons minutos. Se você estiver lendo, inclusive, você tem que voltar algumas linhas. Se você estiver conversando com alguém, você fala assim, o que a gente estava falando? De tão forte é essa olhadinha, essa distração pequenininha de olhar no celular. Então faça isso, mantenha ele longe para você poder focar no que você está fazendo realmente, que é importante naquele momento. Depois você olha. Outra forma importante de diminuir as distrações do celular é desligar as notificações. Tem gente que põe notificação do numerinho, faz barulho, pisca. Tudo isso faz você sair completamente do seu foco e para outro lugar de novo, ir para Nárnia. Então é super importante, desligue as notificações. Não estou dizendo que a gente tem que ser radical, desligar tudo e de repente você tem uma situação de emergência e não consegue se conectar com uma emergência. Não é isso. Até combine com as pessoas, olha, se tiver uma emergência me ligue. Mas é importante porque as notificações dos aplicativos, elas acabam mandando em você. Elas acabam fazendo você atender o chamado dela e não o chamado do seu foco. E aí procrastina uma coisa que você tinha que fazer. Então, super importante, desligue as notificações. A segunda distração externa, ela é ligada às pessoas. As pessoas te chamam, às vezes você está trabalhando, vem filho, vem marido, ou você está no ambiente de trabalho, vem um colega, comenta alguma coisa, e isso é uma grande distração porque tira você do foco do que você estava fazendo. Então é super importante pensar que a distração pela abordagem das pessoas leva você para o lugar que elas querem, mas não é o lugar que você tinha programado. E para isso, uma forma de contornar essa distração é você combinar um código com as pessoas do momento que você tem que focar. Eu vou dizer até um exemplo. Eu trabalho home office há muitos anos e a minha família sabia o código. A porta do escritório fechada, até às vezes com uma plaquinha, significa eu estou escrevendo um texto, eu estou lendo, eu estou gravando. Quando eu estou gravando, ninguém pode me interromper, porque senão voa o sapato aqui. Então, é uma forma de eu combinar com a minha família, com as pessoas que naquele momento, o meu foco, que eu tenho que executar uma atividade, tá ali combinado com a porta fechada. Você pode fazer isso, sabe, tipo churrascaria, combina aquele pilãozinho para cima vermelho, é porque não é para ser incomodada, o verde pode me incomodar. Faça um código, um papelzinho, uma forma de dizer, nesse momento eu tô focada. Ou pode até combinar, das 8 às 9 da manhã, todos os dias eu vou atender cliente e eu não posso conversar sobre outros assuntos. Eu estou focada exatamente em responder os WhatsApp, os directs, as informações dos meus clientes e nesse momento eu preciso me dedicar. E aí, logo depois, 40, 50 minutos depois, eu posso responder algumas coisas de casa, algumas coisas dos amigos e aí combinou o jogo para que eu não tenha a distração das pessoas. Não que elas não sejam importantes, mas é forma de você ter o foco estabelecido. Bom, e aí eu comentei as distrações externas, mas a gente tem a distração interna, que é o barulho meu comigo mesmo aqui dentro e que faz eu perder o foco. Como é que funciona isso, Marcela? A primeira grande distração é porque eu tenho, você tem, as pessoas têm exatamente aqui dentro, aqui no meu ombrinho, eu tenho aqui uma Marcelinha
que me desafia, falando que eu não vou conseguir, falando que não tá bem feito, falando que eu tô gravando e tive algum erro de português. Aqui essa Marcelinha, ela é cruel comigo. Então, para eu não perder o meu foco, o que eu faço? Eu tenho que alimentar essa outra Marcelinha que me dá força. Essa aqui falando, Marcela, mesmo com algum equívoco, com alguma coisa, vai em frente, porque o teu conteúdo pode ajudar alguém. Ela tem que ser mais forte do que ela. Mas eu vou falar real, tem horas que essa aqui grita alto. E como é que eu faço para eu não perder o foco? Eu tenho que escutar ela, mas eu tenho que persistir, eu tenho que ter o foco de continuar. Se der alguma coisa errada, eu volto atrás, mas eu tenho que empoderar essa Marcela aqui, fazendo como? Não cai do céu não, lendo, me preparando, repetindo e aprendendo. Então é super importante esse barulho que essa própria mente tem das duas Marcelas. Eu não posso perder o foco e eu tenho que me preparar com alguma coisa que eu tenha que aprender para fazer mais e melhor. Mas não posso perder o foco e você também não. E o segundo barulho interno é aquele que fica aqui dentro também, falando assim: ah, não faz isso agora não vai dar tempo, então faz outra coisa, faz outra coisa. E essa que você precisa realmente, você não começa porque fica exato naquela procrastinação de quando der tempo eu faço, mas eu preciso fazer. É foco, eu tenho que, mesmo com pouco tempo, começar a fazer. Então, aí vai uma forma de lidar com essa procrastinação interna, com esse barulho aqui, que é eu dividir a tarefa em pedaços menores e executar no tempo que eu tenho. Então, como eu sempre falo, é super importante prospectar cliente. E aí, a tarefa de prospecção, ela é mais longa, pode fazer você perder o foco? Divida. Como é que você pode fazer isso? Divida uma parte em escrever uma lista de pessoas com quem você quer falar. Bom, comece a escrever a lista e eu em 20 minutos faço essa lista. Eu não tenho 2 horas, mas eu tenho 20 minutos e terminei a lista. O próximo passo, quando eu tiver mais 20 minutos, eu segmento essa lista entre os clientes homens que eu quero passar um conteúdo, as clientes 50 a mais que eu quero passar outro conteúdo, as clientes que são loucas por promoções, as clientes que eu quero comentar sobre lançamentos. Então, eu peguei outro pedaço de tempo e dividi e segmentei. No próximo espaço de tempo, focada, olha lá, na minha prospecção. Eu vou escrever os textos que eu quero enviar por WhatsApp, o que eu quero dizer na promoção daquelas clientes que eu segmentei no momento anterior, e aí eu deixo preparados os textos. Entendeu? Eu fiz desse barulho que poderia fazer eu perder o foco, que é esse, ai, não vai dar tempo, eu não faço nada, eu faço ele dividido em pequenos pedaços e executo a tarefa inteira. E a outra forma também que você pode fazer é dividir a tarefa de usar as redes sociais em microatividades. Você pode dividir numa atividade de quem você quer seguir, se você quer comentar num post, você quer chamar a atenção e interagir para depois a pessoa seguir você de volta e vocês continuarem um assunto interessante. Você vai dividir também na atividade do dia que você vai ler sobre conteúdos interessantes, aprender para depois compartilhar nas suas redes. Que canais, que vídeos que você vai assistir. Dividiu a tarefa então em aprender. E não deixa de separar um tempo para assistir o canal da Marcela Quiroga Venda Direta com dicas de vendas. Coloca lá na sua atividade, não procrastina, mas separa um tempo para você fazer isso. E você também tem um dia que você vai no Google aprender sobre algumas coisas que são importantes para a sua atividade, técnicas importantes, princípios ativos, coisas que estão acontecendo e que você não procrastinou, separou um tempo para fazer isso dentro do seu dia a dia. E a outra distração é pensar em tarefas que você tem que fazer na hora que você não consegue fazer. Eu vou dar um exemplo. Outro dia eu estava lavando a louça do jantar com meu marido e eu fiquei pensando numa ideia que eu queria colocar num vídeo que eu vou fazer. Mas não era a hora. Estava lá com mão cheia de sabão, não ia conseguir. Para isso, qual é a forma? Como é que eu tiro essa distração? Como é que eu não perco o foco de lavar louça? Afinal de contas, não é gostoso, mas é importante. Bloquinho de anotação ali do lado, ou eu gravo no celular a ideia para não perder. E a partir do momento que eu anotei, eu gravei, deixei registrado ali,
volto para a atividade, foco na louça e continuo a fazer o que eu tinha que fazer naquele momento e não me distrair pensando em algo que eu tinha que fazer, mas que aquela hora não dava. Gostou? Várias dicas. Então pensa nisso, não procrastine as ideias de você melhorar a sua forma de vender, a sua forma de ter lucratividade e não coloca isso como desculpa, não coloca distração no seu caminho, coloca foco. Valeu? Então aproveite o foco, se inscreva no canal Marcela Quiroga Venda Direta, compartilhe esse vídeo com outras amigas que são consultoras, afinal de contas, elas também podem estar procrastinando e não deixe também de deixar seu curtir, assim o YouTube, Instagram e as redes sociais vão dando prioridade para esse conteúdo e você vai ficando cada vez mais focada no seu resultado. Combinado? Um grande beijo!